Olá a todos e todas. Hoje nós estamos aqui reunidos, eu e o professor Strapasson, para falarmos sobre alguns pontos da reforma da Previdência. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou apresentar o professor Strapasson. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez seu estágio pós-doutoral na PUC do Rio Grande do Sul, é professor do mestrado e doutorado em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, onde realiza pesquisas sobre direitos fundamentais e segurança social. É também professor na Universidade Positivo de Curitiba, onde pesquisa direito constitucional e política previdenciária. Esses dois temas são temas muito caros ao professor Strapasson. Ele há mais de 10 anos desenvolve pesquisas a esse respeito. Então, é uma grande referência para mim e para muitos que pesquisam segurança social, seguridade social. Na UNOESC, eu e o professor Strapasson, a gente lidera o grupo de estudos e pesquisa chamado Segurança Social, Trabalho Decente e Desenvolvimento. Professor Strapasson, é uma honra, uma alegria tê-lo aqui para essa conversa, esse bate-papo. Tenho certeza que eu vou aprender muito e quem assistir também. Muito obrigada. Obrigado, Regina, pelo convite. Eu estou muito feliz com a oportunidade, né, de poder conversar contigo sobre esse tema e compartilhar também um pouco das coisas que nós desenvolvemos lá no nosso grupo de pesquisa do programa de mestrado, doutorado lá da UNOESC. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, professor Strapasson, queria começar pedindo para você nos explicar um pouco sobre o contexto geral. Queria que você falasse um pouco desse contexto da reforma da Previdência que aconteceu em 2019 com a PEC, né, com a emenda constitucional. Bem, essa reforma da Previdência, que depois foi confirmada com a emenda constitucional número 103 de 2019, essa reforma ela tem um contexto, por um lado, de finanças públicas e tem um contexto político também, eu diria assim, um contexto político-econômico mais abrangente, mais macro, político e econômico, e tem também um contexto que é de finanças públicas, né? Que no debate público é mais chamado de um contexto de um problema fiscal. Né? Então, se a gente olhar para o quadro geral das decisões no campo da Previdência, a gente vai ver que a reforma da Previdência, o tema da Previdência, ele apareceu na Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma grande discussão lá em 88, tinha que mudar muito a Previdência. Antes da Constituinte de 88, em 1960, foi feita uma grande reforma da Previdência no Brasil, criando uma lei geral da Previdência Social no Brasil. Daí, depois, 88, uma nova discussão, o modelo não era bom, então precisava mudar muito, né? E foi mudado, muita coisa mudou em 88. Aí, já 10 anos depois, 1998, veio de novo esse debate com o governo Fernando Henrique Cardoso, segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, uma emenda à Constituição que fez grandes alterações do texto constitucional, a emenda 19, mas também pegou em cheio a Previdência e o diagnóstico que havia ali era que as despesas com a Previdência eram insustentáveis, iam crescer muito, precisava fazer mudanças importantes, né? Na forma também das pessoas se aposentarem, particularmente na Previdência de servidores públicos. Durante o primeiro ano do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também houve uma reforma da Previdência, agora encaminhado pelo Partido dos Trabalhadores, em 2003. De novo estava na agenda um risco, né, de quebra das contas públicas e tal, mas, sobretudo, aí nesse terceiro momento, estava em jogo muito mais uma questão de criar uma equiparação, diminuir as diferenças entre o regime de previdência, quem é servidor público e quem não é servidor público. Né? Então, quer dizer, o tema da reforma da Previdência, ele não é novo como um grande tema do debate político brasileiro. Né? Ele adormeceu de 2004, 2005, né, ficou lá. E aí
os brasileiros simplesmente nós esquecemos que a Previdência podia ser um problema. O tema de reforma da Previdência só voltou a aparecer no segundo mandato da presidenta Dilma, da então presidenta Dilma, no segundo mandato dela. Na verdade, no final do primeiro mandato, ela convocou uma reunião geral, inclusive envolvendo sindicatos, tal, para discutir a questão da Previdência. Mas não era assim um alarme, né? Ninguém visualizava um grande problema. Olha, tem que parar para olhar como é que está isso, a Previdência e tal. Então, 2012 isso. E aí tudo bem, mas ninguém estava alarmado. Quando é que começa um certo alarme e uma sirene e luz vermelha começa a aparecer? E isso vai se dar bem no contexto da crise da Lava Jato, na crise do impeachment, e junto com essa crise da Lava Jato e do impeachment também o contexto de uma recessão no início do segundo mandato da presidenta Dilma. E isso aí foi diagnosticado basicamente por muitos críticos que mostravam que as contas públicas brasileiras estavam descontroladas, que a forma como o Estado brasileiro estava mostrando os gastos e as despesas não era confiável e que, portanto, era urgente saber se de fato as contas públicas, como é que se faziam essas contas, né? Tanto que o apelido da pedalada fiscal foi a grande questão que acabou levando o tema do impeachment. Então, num dado momento, o tema do descontrole das contas públicas ficou super importante como argumento político contra a presidenta Dilma, né? E nesse mesmo período, o Brasil registrou, depois de mais de 10 anos de resultados positivos nos gastos públicos, registrou os primeiros resultados negativos, que, no jargão das finanças públicas, isso tem o nome de déficit público, ou é um tipo específico de déficit público chamado déficit primário, que é basicamente a diferença entre receita com impostos e as despesas obrigatórias que o Estado brasileiro tem que fazer. Basicamente, essa relação entre a receita de impostos e contribuições e as despesas obrigatórias que o Estado tem que fazer. Então, depois de 10 anos, pela primeira vez, o Estado brasileiro registrou contabilmente déficit primário nas contas públicas. Então, um cenário de déficit primário, um cenário de alta desconfiança da forma de como se faz a contabilidade das contas públicas, um cenário de recessão aparecendo, e nunca esquecer que nesse período, sobretudo no início do segundo mandato, a presidenta Dilma decidiu liberar os preços de combustível, decidiu liberar preços de energia elétrica, decidiu liberar preços de vários serviços públicos, e isso provocou um repique de inflação que era apontado como uma coisa necessária. As empresas estatais estariam sendo sufocadas pelo controle, né, de preços que elas praticam, e foi liberado, então, a realização, sobretudo, dos combustíveis. E isso levou um reaparecimento de uma inflação com 2 dígitos, coisa que a gente não via desde o Plano Real, inflação de 11%, 12%, e isso foi uma escolha política. Então, daqui a pouco você tem um quadro que é formado assim, né? Uma alta desconfiança nas contas públicas, a contabilidade de déficits claramente visíveis e notáveis, na relação entre receitas e despesas. Aí você vê também uma recessão aparecendo, com uma redução da atividade econômica, um sutil primeiro momento de retomada de desemprego, ali pequeno, e um repique de inflação. Tudo isso no contexto da Lava Jato e no contexto da busca de culpados, na perseguição do escândalo e petrolão e tudo isso. Então, daqui a pouco se formou um discurso no Brasil que o Brasil precisava de 2 coisas, né? Enfrentar a corrupção, e para isso uma série de medidas políticas foram tomadas, algumas de natureza judicial, outras de natureza política. Então, a Lava Jato foi super empoderada, o impeachment aconteceu, então isso seria a primeira coisa, né? E a segunda coisa era retomar a credibilidade das contas públicas. Primeiro, a contabilidade, saber o que é gasto e o que não é gasto, primeiro ponto. E segundo ponto, controlar o chamado excesso de gastos
que o Estado brasileiro estaria fazendo. Bom, aí é que aparece a Previdência. Aí é que aparece. A Previdência, ela é um dos maiores gastos. Não é que é um dos maiores, desculpa falar assim. É mania. É assim, ela sem dúvida nenhuma, e de modo incontrastável, o maior gasto que nós temos no Brasil de políticas públicas. Isso faz da Previdência a coisa mais importante que a gente tem no Brasil em termos de gasto. Você pode falar que é o maior gasto, mas quando uma sociedade decide gastar muito em algo, isso é um indicativo de que aquilo é extremamente importante. Então, o Estado brasileiro é um Estado que realmente, a sociedade brasileira, ela empenha muitos recursos com a Previdência. Então, se havia um risco de descontrole, se esse diagnóstico estava correto, tinha que ser tomado medidas urgentes. Por isso que duas coisas apareceram na agenda nesse contexto 2014, 2015, 2016. A primeira, a proposta de emenda, e depois convertida em emenda 95 durante o governo Temer, que é a emenda do teto de gastos, põe um teto de gastos aí, e junto com ela a reforma da Previdência. Só sempre lembrar que a reforma da Previdência não foi aprovada antes porque o Temer desastradamente decretou a intervenção lá no Rio de Janeiro, e durante um regime de intervenção você não pode votar emenda constitucional, e aí depois ele quis dar uma pirueta e quis inventar que ia inventar uma suspensão temporária Isso que ele é doutor em direito constitucional. Queria inventar uma suspensão temporária da intervenção para poder votar a reforma da Previdência, atrapalhou todo, e não pode votar de jeito nenhum emenda da Constituição sobre o regime de intervenção. Então, por isso, o tema da Previdência ficou de lado. Mas a emenda do teto de gastos foi aprovada. E aí, o que acontece? Na transição do governo Temer para as eleições de 2018, esses dois temas, o enfrentamento à corrupção, né, os corruptos versus os morais, de um lado, e, de outro lado, o tema do estouro das contas públicas e o quanto a Previdência seria a grande vilã disso pelo volume que ela tem, não é? Então, essas duas coisas pautaram claramente os debates na campanha eleitoral de 2018. Todos lembramos disso aí, com enfrentamento à corrupção e controle do gasto público. Essas duas coisas resolvidas, a gente voltaria a ter um país desenvolvido, tudo iria começar a acontecer, as pessoas iam se abraçar, se beijar nas ruas, e tudo ia ficar melhor, né? Então, esse é um pouco o contexto. Eu sei que estou fazendo aqui um pouco de ironia, mas esse é de fato o contexto. A reforma da Previdência se tornou um tema importante porque prevaleceu no Brasil um entendimento de que as contas públicas estavam fora de controle, de que o Brasil estava acumulando déficits, e isso contrariava a nossa política de responsabilidade fiscal, desde o Plano Real, super bem, vamos dizer assim, vigiada por governos de esquerda e de direita. Sempre lembrar que o próprio governo Lula e o governo da Dilma realizaram todos os objetivos e metas fiscais de política de responsabilidade fiscal, exceto na transição aí de 2014 para 2015, ali é uma exceção. Então, esse contexto gerou a necessidade desse enfrentamento, porque tudo indicava que o Brasil estaria entrando numa recessão grave, né? E eram muitos indicativos, a começar pela destruição de toda a cadeia de petróleo e gás por conta das investigações da Lava Jato, todo o sistema de construção civil, né, por conta dos contratos e tal, essa coisa toda. Então, isso aí foi um impacto pesadíssimo no setor super estratégico do desenvolvimento econômico nacional. Também teve a crise do petróleo internacional, os preços do petróleo foram lá para baixo, a Petrobras perdeu muito dinheiro. Quer dizer, a Petrobras parou de fazer os investimentos que ela fazia por força de Lava Jato e por força de preço de petróleo. Então, também você tem um desinvestimento acontecendo ali na Petrobras. Então, isso aí juntou uma série de coisas que deixou assim os brasileiros apavorados, né? Uns porque, né, os sonhos que foram projetados na Constituição de 88 parecia que estavam a empurrá-lo, né, e outros porque queriam fazer justiça acima de tudo, né? Então, tudo bem. Então, a reforma da Previdência tem essas causas políticas maiores. Ela não é uma reforma para melhorar, não foi pensada para ser uma reforma para melhorar a política de proteção previdenciária. Isso é uma coisa importante como resumo desse quadro geral. Não foi uma reforma para redesenhar a política de proteção. Foi uma reforma para fazer o seguinte:
como é que a reforma da Previdência pode ajudar a outra emenda à Constituição, que é de estancar o gasto público. Aproveita-se esse momento para fazer uns ajustes pontuais em algumas injustiças, em algumas distorções mais graves, mas no fundo, a questão é, o gasto público não pode continuar a subir do jeito que ele está subindo. Então, a reforma da Previdência, junto com o teto de gastos, se explicam perfeita e harmonicamente nesse contexto aí. Muito legal. É difícil falar disso em março de 2021, porque a gente viu que não necessariamente essas promessas foram colocadas em prática, né? Elas talvez não tenham acontecido ou não aconteceram. Mas eu acho que de toda essa sua fala do contexto, o que me chama a atenção, e eu acho que é a parte que você estava fazendo um pouco de tensão, eu vou ter que perguntar. Se a gente tinha, então, toda essa questão fiscal, né, toda essa vontade, talvez, de responder ao mercado, inclusive, né, sobre essa capacidade do Brasil de controlar gasto público, etc. e tal. E aí você falou que a Previdência era um grande gasto, era uma escolha política, está inclusive na Constituição essa escolha política, mas teve todo o falatório em torno do déficit, muita gente chama de rombo da Previdência, né, e aí, então, eu vou te perguntar, esse rombo, esse déficit, como que ele existiu? Né? Ele de fato se sustentava a ponto de ser feito o que foi feito? Fala um pouco disso. Tá. Então, assim, uma coisa é a gente falar de déficit pensando, ou de equilíbrio, pensando a partir de nossos valores políticos, ou nossos valores morais, ou nossos ideais políticos. Então, a gente pode falar de, pô, que absurdo, gastam... em vez de gastar com tal coisa, por que não gasta com proteção da aposentadoria? Né? A gente pode falar desse jeito. Mas que absurdo, né? Por que ficam gastando com comunicação, só gastam com propaganda de governo, por que não gastam? Então, eu sei que todos nós temos a possibilidade de fazer uma discussão assim, em termos de o que eu acho que seria melhor, o que eu acho que não seria melhor. Então, beleza. Agora, é o seguinte, quando a gente vai falar desse tema do déficit, é preciso olhar para o direito vigente no Brasil. Então, sobretudo quem é formado em direito, assim, você pode fazer a crítica ao direito vigente. Isso aí, de uma sociedade democrática, isso aí é assim mesmo. Agora, o que não dá para deixar de fazer é reconhecer a legalidade de uma certa forma de fazer esse cálculo. Né? Existe uma legislação, gente, que regula o sistema de receitas, e existe uma legislação que regula o sistema de despesas. Né? Então, e no caso de tanto de receita quanto de despesa, não é nem só a legislação, é a própria Constituição brasileira também, que estabelece todo o quadro normativo básico de como deve ser feito a relação entre receitas e de despesas. Então, primeiro ponto, o Brasil tem um sistema em que a Previdência Social tem receitas que são só dela. São receitas próprias. E isso é uma receita que não é receita de imposto, não é uma receita de contribuição social qualquer, é uma receita que vem de um tipo específico de tributo chamado contribuição previdenciária. Então, trabalhadores formais, são 34 milhões de trabalhadores formais, eles, a partir de um certo nível salarial, têm desconto em folha. Aparece na folha de pagamento, INSS, trabalhadores do setor privado, tem um desconto em folha, e esse desconto em folha, ele é a contribuição do trabalhador ou da trabalhadora para o funcionamento do sistema brasileiro de previdência. Isso é uma contribuição à previdência, uma contribuição previdenciária. As empresas empregadoras ou similares também têm obrigações com a previdência. Tem que fazer pagamentos mensais de uma contribuição social sobre folha de salários denominada contribuição à previdência, ou seja, contribuição previdenciária. Então, esse dinheiro que é pago todo mês por trabalhadores e por empregadores do setor privado, esse dinheiro vai parar num lugar chamado Fundo da Previdência Social. O Fundo da Previdência Social. Esse fundo é administrado pelo instituto chamado Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, todo mês,
tem pagamentos por trabalhadores e empregadores, não é só empregados, é empregados e trabalhadores. Daí a natureza social dessa contribuição, porque o pagamento não é feito só por quem vai receber lá na frente uma aposentadoria, uma pensão. O pagamento é feito por toda a sociedade. Uma empresa, uma pessoa jurídica jamais vai se aposentar, pois ela é pessoa jurídica. Então, empresas privadas e trabalhadores todo mês fazem uma contribuição, esse dinheiro vai para o fundo da Previdência Social e é registrado todo mês como receita do INSS. Do mesmo modo, tem toda uma legislação que prevê o direito das pessoas de se aposentar, de se afastar do trabalho por uma razão de acidente ou de doença, um afastamento temporário, de gestantes que se afastam por 120 dias do seu trabalho e têm direito de não perder, romper o vínculo empregatício, nem ter redução do salário que elas recebem, né? Então, tem gente que morre e os dependentes têm direito de receber uma pensão. Isso tudo são direitos adquiridos que se transformam em despesa obrigatória do sistema brasileiro de previdência. Então, a soma de todos os tipos de aposentadorias, eram 3 antes da reforma: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. A soma de todas as formas de pensões, entre elas a mais famosa, a pensão por morte. A soma de todas as formas de auxílios, auxílio-doença, auxílio acidentário. A soma disso também com salário maternidade, isso tudo dá um volume de despesa todo mês. Então, assim, se você pegar, assim, tranquilo, de boa, sem crise ideológica nenhuma, se você pegar as regras vigentes e olhar para esse bolo de recursos, que são as receitas das contribuições previdenciárias, e o bolo de recursos, que são as despesas previdenciárias, e se você cruzar receita menos despesa, você vai encontrar um resultado. Esse resultado pode ser superavitário ou pode ser deficitário. Muito bem. O resultado da Previdência ao longo do tempo tem sido deficitário. Eu vou mostrar aqui um quadro que é do site do Tesouro Transparente. Depois eu deixo o link para vocês, Regina. E vai ser... você pode... É um painel dinâmico. Ele se atualiza todo mês, né? E qualquer um pode chegar aí, acessar e ver a evolução dos gastos públicos. Olha aqui, ó. Estamos vendo. Eu separei aqui o ano de 2020, mas eu poderia pegar aqui alguns anos anteriores a 2020. Poderia pegar aqui, ó, desde 2018. Está disponível para a gente, ó. O que está em amarelo mostra a evolução das despesas do regime geral da Previdência, que é o regime que eu chamo que é o regime dos brasileiros em geral, né? Até com um tom irônico e crítico, porque o Brasil tem previdência para servidor público, que é de um jeito, e previdência para brasileiro em geral, que é de outro jeito. Então, a literatura do direito previdenciário chama regime geral de previdência, a Constituição também, a legislação também. Mas isso, no fundo, é um grande sistema desigual, né, em que uma parte dos brasileiros tem certas obrigações e certos direitos e outra parte dos brasileiros tem outras obrigações e outros direitos. Então, isso aqui é o regime geral da Previdência. Ele explica a receita e as despesas de todos os pagamentos que são feitos somente pelo INSS para todos os brasileiros que não são servidores públicos, nem civis nem militares. Não são servidores públicos. Então, isso aqui é para os 29 milhões, quase 30 milhões de brasileiros hoje que recebem ou aposentadorias, ou pensões, ou auxílios, ou salário maternidade. Tá? Então, você pega de 2018, mas eu tenho dados atualizados que mostram, numa planilha que eu desenvolvi pela falta de informações, governamentais, eu desenvolvi essa planilha que está aqui na tela, e a gente consegue ver
os resultados desde 2012 aqui, nesse meu controle aqui, ó. Então, em 2012 foi o último ano que a gente teve uma relação entre receita e despesa calculada desse modo, como eu comentei antes, que é o modo da legislação vigente. Foi o último ano que a gente teve um resultado positivo nas contas do regime geral da Previdência. Daí por diante, 2013, começam a aparecer os resultados negativos, 4 bilhões, depois você vai ter um crescimento em 2014, 5 bilhões, depois 2015, até hoje, isso aí não está bem calculado, mas eu estimo na casa dos 70 bilhões, depois 2016, 126 bilhões, 2017, 150 bilhões, 2018, 160 bilhões, e aí 2019, 173 bilhões. Se a gente olha para os números que estão aqui, a gente vê já em 2018, os dados atualizados, ó, a diferença entre receita e despesa está aqui, ó, né? O total fechando o ano num acumulado de 194 bilhões de reais. No ano de 2019, o fechamento da diferença é de 213 bilhões. O meu cálculo dava 190 bilhões. O pessoal tem que ver, porque eles atualizam também, eles publicam relatórios, depois atualizam os dados com base em novas informações. Todo ano eles fazem atualizações para os anos anteriores. Como a minha planilha lá é estática, a deles é dinâmica, dá uma diferença, mas eu consegui pegar claramente uma evolução do déficit que começa a acontecer a partir de 2013. Por isso que a Dilma começou a acender começou a acender uma luz lá amarela, que era necessário fazer uma discussão sobre a reforma, sobre a Previdência. Não chamava de reforma, mas uma discussão sobre a Previdência. Isso só foi não crescendo, o aumento do déficit. Saiu de 4, 5 bilhões, ele chegou rapidinho em 100 bilhões. E 100 bilhões já é um número gigante, né? Porque imagine que todo o gasto anual com o Sistema Único de Saúde, todo o gasto com o Sistema Único de Saúde anual, com os recursos colocados pela União Federal, estão na casa de 130 bilhões de reais. Todo o sistema de saúde, né? Então, você imagina que em 2019, 213 bilhões. E no ano passado, 2020, esse dado aqui, ó, note que eu estou no site do Tesouro Transparente, que é o site do Tesouro Nacional, são dados oficiais do Estado brasileiro. Então, você fala em 264 bilhões de reais de déficit do regime geral da Previdência. Só o regime geral da Previdência, o que não inclui as receitas e despesas de militares ou de servidores públicos. Mas depois eu vou mandar o link, se a gente der mais um clique aqui, a gente consegue ver como esse mesmo cálculo. Aí eu não tenho planilha para servidores públicos, porque os dados são muito difíceis de serem organizados, mas o Tesouro Nacional tem. Ele tem a mesma sequência e a gente consegue ver que no ano de 2020, no regime de previdência, para aquilo que eu chamo, ironicamente, para os brasileiros em sentido próprio, isto é, que são os servidores públicos, que têm seu próprio sistema de aposentadorias, pensões, seus próprios benefícios, né? E sua própria forma de contribuição, né? Um déficit de 48 bilhões aqui acumulados no ano passado, né? Então, veja, você soma 40, déficit calculado desse jeito, sempre lembro, né? A soma das receitas menos as despesas dentro do fundo de previdência do regime geral lá e aqui do fundo de previdência dos múltiplos regimes que existem para servidores públicos. Então, 48 bilhões só para servidor público civil, tá? Federal. Isso aí não inclui estados e municípios, tá? E aí você olha aqui, no caso dos militares, então você compara o que é o tamanho dos militares, o grupo dos militares são mais ou menos 400 mil efetivos hoje nas Forças Armadas Brasileiras, né? 400 mil, mas, obviamente, isso aí envolve todos os soldados, né? Estima-se na casa de 80, 95 mil militares com patentes, né? Com cargos efetivos e com direito a benefícios do regime de previdência dos militares. Então, é um número muito pequeno somado com os quase 3 milhões de servidores públicos federais. E quando a gente compara com os 30 milhões de brasileiros que estão lá no regime geral, então a gente já vê um contraste enorme. A relação do regime geral para o regime próprio civil é uma relação de 10:1, né? 3 milhões, mais ou menos, de servidores públicos federais civis contra 30 milhões de beneficiários do regime geral da Previdência. Agora, se a gente olha aqui para os militares, eles são aproximadamente 80 mil, 90 mil. E mesmo assim, sendo um número que não chega a 100 mil,
militares. Mesmo assim, o regime deles tem um déficit praticamente igual ao que é o déficit dos servidores públicos civis, 45 bilhões de reais. Né? Então, veja, 45 bilhões de reais de déficit dos militares, mais os 48 bilhões. Pode vamos arredondar para 50 e 50. Aqui deu 100 bilhões de reais de déficit todo ano. Né? E somado ao déficit do regime geral da Previdência, 260, mais os 100 que estão lá, nós estamos falando de 360, vamos tirar agora os 5, só para fazer um arredondamento, estamos falando de 360 bilhões de reais de déficit. Isto é, a diferença entre o que o sistema de Previdência arrecada e a diferença do que ele paga todo mês e todo ano. Nós estamos com essa diferença. Né? Então, como é que se paga essa diferença? Então, o Estado brasileiro tem que trazer recursos de outras receitas. Né? Então, dinheiro que é de imposto de renda, né? Dinheiro que é arrecadado com outras contribuições sociais, como a COFINS, contribuição social sobre lucro. Né? E recursos dessas outras fontes têm que ser carregados para cá e, obviamente, não podem ser utilizados em outras políticas públicas, por conta também da legislação que nós temos, que obriga o Estado brasileiro a perseguir metas de superávit fiscal. Né? Então, assim, se a gente olhar com serenidade, né, o que a gente vai ver? Né? Que existem regras para fazer cálculo de déficit. Essas regras podem ser discutidas, podem ser criticadas, são boas, tem regra para fazer cálculo. As regras desse cálculo mostram rigorosamente isso. Nós temos um déficit crescente no sistema de previdência, e o sistema de previdência, pensando regime geral, regime próprio de civis e regime próprio de militares, esse sistema está tomando cada vez mais recursos das receitas tributárias em geral. Né? Então, existe o déficit no nosso sistema previdenciário brasileiro em conformidade com a legislação vigente e com as práticas que nós temos. Então, se a gente quisesse começar a fazer críticas, mas por que não fiscalizam todas as pessoas que não pagam previdência? De fato, é uma crítica possível, mas isso não muda nada os dados que eu tenho aí. Durante os governos, se eles adotam medidas efetivas de fiscalização, pode haver uma recuperação de receita, mas eu duvido que isso chegue num valor superior a 100 bilhões. E mesmo se a gente for pensar, não sei, é que eu estava vendo esse número muito alto de 2020, e pensando, inclusive, que a gente tem uma retração do emprego no Brasil, então tem menos gente ainda contribuindo, né? Tem menos empregados e menos empregadores, pensando especificamente no regime geral, menos gente contribuindo, e a gente estabiliza, de certa forma, o gasto do regime geral, porque quem já está aposentado, enfim, além dos que entram a cada ano. Né? Então, eu acho que esses números são de fato perversos, porque se a gente tem ainda uma redução no emprego formal no Brasil, que é crescente também nos últimos anos, entra menos contribuição social, né? Sim. Se a gente olhar esses números que estão aqui agora nessa tela, eu organizei, Regina, com base nos dados da proposta de lei orçamentária de 2020. Eu não consegui atualizar para 2021 porque até agora não foi aprovada. Então, eu peguei a versão mais recente dos dados da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No anexo 1 dessa lei tem todo o quadro das receitas realizadas no ano anterior com a proposta do que se estima arrecadar no ano seguinte. Né? E aí, eu peguei justamente aqui, a gente consegue ver nesse primeiro retângulo aqui em cima, quanto que, dessas receitas que vão para a Previdência, quanto que é o que as empresas pagam e quanto que é o que os descontos em folha de salário dos trabalhadores. Quanto que representa esse volume? Isso era um número super importante para minhas análises, sabe? E muito difícil de ser encontrado. Eu só consegui fazer isso depois de encontrar essas informações no anexo 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois de garimpar toda a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas eu achei o número. O número é o seguinte, olha, no ano de 2020, do total de receitas
que foram parar no Fundo de Previdência Social para ser administrado pelo INSS, do total de receita, que deu 426 bilhões de reais no ano, desse total, 252 bilhões é contribuição paga por empresa. Olhe bem, isso aqui dá 60% do total. Daí depois tem 20%, mais 20%, que é pago por empresas que estão no regime do Simples. Então, 60% é pago por empresas que não estão no regime do Simples, mais 20% é pago por empresas que estão no regime do Simples. Conclusão provisória até aqui: 80% das receitas do Fundo de Previdência Social, que é deficitário, mas 80% é contribuição de empresa. Daí vem a participação dos trabalhadores. 80 bilhões de reais. Isso representa 18% do total do fundo. O resto não tem importância nenhuma. Então, é tudo 0,5, 0,5, 0,2, 0,1%. Tem multa, tem previdência, uma série de coisinha ali, tem uma restituição de benefícios, coisa pequena, olha para baixo, os percentuais são ridículos, né? Então, de fato, a gente pode dizer o seguinte, ó, o Brasil tem hoje um sistema de previdência que se financia, assim, 80% dele depende da contribuição das empresas e 20% deles depende da contribuição de trabalhadores, obviamente, trabalhadores que sejam contribuintes, sejam eles trabalhadores formais ou contribuintes autônomos. Também não tem nenhum problema do sujeito não ter um vínculo formal, mas ser um contribuinte importante do sistema. A gente não encontrou no Brasil a fórmula de fazer isso, porque quem está perdendo o vínculo de emprego formal está indo para precarização, para redução de salário, não tem capacidade nenhuma de poupar para pagar uma previdência, um seguro de vida, um seguro saúde. Essa pessoa perdeu essa capacidade. Então, veja, se você destrói a atividade econômica no país, você destrói o sistema de financiamento da Previdência brasileira. Por isso que o Paulo Guedes queria fazer uma reforma que desse um cavalo de pau nesse modelo atual. O argumento é a chamada desoneração empresarial, a desoneração do emprego, a desoneração do salário, que é o único país que onera o emprego. Tudo bem, é uma proposta racional. A questão é como é que você faz nos 5 primeiros anos, 6 primeiros anos, 7 primeiros anos, se você desonera as empresas, você desobriga as empresas. Né? Então, ó, vai agora, a Constituição desobriga as empresas de pagar contribuição previdenciária. Podem usar isso aí para investimentos, fazer negócio, contratar gente, beleza. No mês seguinte, não tem essa receita, ela é da magnitude de 80% desses 420 bilhões. No mês seguinte, não tem, vai faltar o quê? 380 bilhões de reais. De onde é que o Estado brasileiro vai tirar esse dinheiro para pagar? Endividamento público? Qual é a regra de transição para fazer isso de um modo suave, tranquilo? Quanto tempo leva isso? A proposta do Paulo Guedes de reformular e até de privatizar o sistema de previdência não deu certo porque ele não tinha regra de transição, ele não sabia como fazer. Ele sabia que do lado de lá da ponte o mundo era bem melhor, mas ele não sabia como atravessar essa ponte. Era uma pinguela toda cheia de buraco, toda cheia de problema, e ele diz, ó, do lado de cá é ruim, se a gente atravessar vai ficar bem bom. Todo mundo, maravilha, como atravessa? Usar isso aí eu não sei. Tinha que ter uma máquina de um teletransporte, alguma coisa. Então ele sonhou um mundo muito interessante do lado de lá, e realmente pode dar muito certo. Países de nível de renda alto têm sistemas de previdência que são totalmente diferentes do nosso e que envolvem muito mais a contribuição individual das pessoas do que a contribuição das empresas, mas aí é por causa do nível de renda alto das pessoas, elas têm mais capacidade de, né, todo mês sobrar um dinheirinho para pagar a sua previdência, ou um dinheirão para pagar a sua previdência. Nível de renda alto você não fala de dinheirinho, fala de dinheirão mesmo, né? Então, a proposta de reforma da Previdência que chegou no Congresso Nacional, ela veio para ser uma grande mudança de política pública de proteção previdenciária. Mas ela era isso, ela olhava do lado de lá da ponte, um mundo lindo, e não sabia fazer a transição. Então, o Congresso Nacional o que fez? Né? No ano de 2019, primeiro mandato do atual presidente, o que o Congresso fez? Arquivou
a proposta do Paulo Guedes, arquivou, rigorosamente arquivou, não deu a menor bola para aquilo, porque não tinha sustentação matemática, né, e não tinha uma racionalidade de execução política daquilo, e criou uma proposta que entregou para a sociedade brasileira uma redução das despesas, alinhada com a visão que já vinha da PEC do teto de gastos. Olha, o Brasil está diminuindo o volume de despesas públicas, entregou uma redução de despesas e entregou alguns ajustes em algumas distorções pontuais aqui e ali, né? E pronto, temos a reforma da Previdência, que enfrentou o tema do déficit que existe, mas não fez um redesenho da política de proteção social. Fez um enfrentamento de algumas injustiças pontuais, algumas correções de uns parafusos que estavam meio frouxos ali, foram lá, parafusaram, e entregou uma resposta impactante para quem está no mercado, e tinha aquele grande medo do contexto da Lava Jato, o grande medo, né, do rombo das contas públicas e da destruição das finanças do Brasil. Então, agora é a hora de eu te perguntar desses parafusos. O que você destaca como pontos principais, assim, o que essa reforma trouxe de mudanças para o sistema previdenciário no Brasil? Bom, a mais importante, as mudanças, então, tem que olhar assim, num grau daquilo que o Congresso Nacional queria fazer, tendo em vista os objetivos do Congresso Nacional, a prioridade dos objetivos. Então, o Congresso Nacional queria fazer basicamente 3 coisas. A primeira, controlar a expansão do gasto, a expansão da despesa previdenciária. Queria controlar isso. Ele fez isso até um certo ponto. Tá? Então, entrou na discussão para fazer isso prioritariamente. Segundo, melhorar a distribuição social do custo da Previdência. Então, as grandes distorções entre o que se paga no setor privado e o que se paga no setor público, as grandes distorções existentes, chamaram a atenção para esse debate que o regime de previdência do setor público tem 100 bilhões de déficit ali que são injustificáveis pelo tamanho que ele tem na sociedade brasileira. É um percentual muito pequeno de brasileiros que tem um déficit enorme comparado com o que é o volume de brasileiros. São 34 milhões de brasileiros que contribuem e 39 milhões de brasileiros que recebem benefícios fora do serviço público. Então, olha o que nós estamos falando. 34 milhões de brasileiros que contribuem e 39 milhões de brasileiros que recebem benefícios fora do sistema. E isso aí tem um déficit de 260 bilhões de reais. No setor público, a gente está falando daqueles 3 milhões de servidores públicos, mais 80 mil militares. E essa gente produz 100 bilhões de déficit. Então, 1/3 do nosso déficit se explica pelas regras vigentes da Previdência de servidores públicos. Então, claro que tem algo desproporcional aí, né? O déficit de um servidor público equivale a 90 vezes o déficit de um brasileiro fora da administração pública. Quer dizer, a sociedade brasileira faz um esforço enorme para sustentar o déficit da Previdência de servidores públicos, né? Claro que se você olhar em números absolutos, mas é só 100 bi, lá é 200, sim, mas aqui é 39 milhões de pessoas recebendo, 30 milhões de pessoas recebendo benefício aqui nessa ponta, amigo. Então, 260 bi, divide por 30 milhões de pessoas, você vai ver o que vai dar. E pega 100 bilhões aí, divide por 3 milhões, você vai ver qual é o custo individual desse bolo fatiado assim, né? Então, essa era a segunda coisa. Criar tomar medidas que pudessem equilibrar um pouco o custo social desse déficit. Então, uma parte importante de mudanças aconteceram nessas duas frentes. A primeira foi a extinção de uma modalidade de aposentadoria, a aposentadoria por tempo de contribuição. Por que a aposentadoria por tempo de contribuição, Regina? Olha o estudo que eu tenho aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição, olha quanto ela custava. E quanto ela aqui, ó, isso aqui, aqui são todos os benefícios nessa coluna A, aqui, tá? São todos os benefícios aqui, e aqui na linha 23, a gente consegue ver a aposentadoria por tempo de contribuição, quanto custou a aposentadoria por tempo de contribuição desde 2012, né? Então, em 2012,
Nós pagamos no Brasil 85 bilhões de reais em aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E no ano de 2019, nós pagamos 171 bilhões. 171 bilhões, só uma modalidade de aposentadoria. E essa modalidade de aposentadoria foi revogada. Ela foi revogada para que o Brasil adotasse um modelo de aposentadoria que some dois indicadores. A idade da pessoa, uma idade mínima, né? 65 anos se homem, 62 anos se mulher, mais um tempo de contribuição. Então, antes da reforma, era possível se aposentar só por tempo de contribuição. Então, se alguém tivesse o privilégio de, numa economia como a nossa, desigual e tal, começar a trabalhar aos 16 anos de idade, com carteira formal, assinada, essa pessoa precisaria de 35 anos, se fosse homem, trabalhando, né? Então, com 16, ele iria para 26, 36, 46, 51 anos de idade, ele teria preenchido 35 anos de contribuição. 51 anos de idade, ele poderia se aposentar. No sul do Brasil, está cheio de gente com 52, 53 anos de idade recebendo aposentadoria por tempo de contribuição. No sul do Brasil, eu tive uma dissertação de mestrado que nós fizemos na análise de toda a região oeste de Santa Catarina. Eu acho até que você participou, acho que foi a sua primeira banca comigo, estávamos eu, você e Thaís, e nós vimos isso aí com toda clareza, assim. Santa Catarina predomina, o gasto de previdência em Santa Catarina é aposentadoria por tempo de contribuição, não é aposentadoria por idade. A pessoa tem que atingir lá os 65 anos de idade para ser... É aposentadoria por tempo de... Então, por quê? Porque é um espaço de trabalho mais formalizado, com mais oportunidade de trabalho, então você tem gente se aposentando super jovem. Então, isso aí tinha uma distorção. Se de um lado você tem um problema de gasto de previdência, e se essas pessoas estão usando a aposentadoria para basicamente representar uma complementação de renda do trabalho, porque elas continuam trabalhando, então você tem um problema de proteção social da renda. Ué, segurança social para quê? Virou complemento agora? Porque de fato é isso que estava se tornando. Né? Então, qual é o melhor jeito de resolver isso? É fazer as pessoas ficarem mais pobres? Né? Foi o que nós fizemos. Então, assim, os caras do Sul recebem uma aposentadoria, então tira isso aí deles. Quer dizer, só que isso empobrece eles, empobrece o Sul do Brasil, empobrece todos nós. Né? Agora, claro que poderiam ter tirado esse dinheiro dali para distribuir de um outro jeito, né? Mas não fizeram isso, porque a intenção prioritária era contenção de gasto. Então, a contenção do gasto implicou a revogação da aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foram as múltiplas mudanças que aconteceram no regime de previdência de servidores públicos. Então, eu chamo a atenção para algumas coisas. Várias regras foram criadas para dificultar a aposentadoria de servidor público. Várias regras. Então, já é muito mais difícil o servidor público se aposentar. Ele tem vários prêmios para permanecer na sua função por mais tempo. Tem prêmios, a emenda criou prêmios também, para permanecer na função pública e não pedir aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, criou regras para se os regimes de previdência dos servidores públicos aumentar o déficit crescente, então é possível exigir mais carga tributária deles, dos servidores públicos, sem buscar recursos fora do servidor. Então, vamos apertar o salário do servidor público, criando uma tributação adicional para servidores públicos. Isso aí foi feito. Também foi eliminado uma coisa que eram algumas vergonhas, algumas coisas. Essas coisas estão no nível, essas duas que eu comentei, estão no nível do que eu chamo de justiça distributiva dos encargos sociais de financiar o sistema. Então, agora tem duas outras coisas realmente no plano da vergonha total, que é, primeiro, o regime de previdência parlamentar. O Poder Legislativo podia ter... O sujeito se elegia deputado federal e ficava 4 anos no mandato, ele podia ter uma previdência na ordem dos R$27 mil por mês, né, para o resto da vida. Então, isso é uma distorção assombrosa. Considere que desses 32 milhões de brasileiros que recebem benefícios, 80% deles recebem um salário mínimo. Claro que o salário mínimo brasileiro não é mais o salário mínimo de 88, é um salário mínimo que tem um poder aquisitivo e tal, mas é um salário mínimo, 80% recebem um salário mínimo, e o sujeito trabalhava, né, atuava como representante do Brasil
parlamentar, por 4 anos já saía recebendo uma aposentadoria de 26, 27 mil reais. Um negócio, isso aí nem CEO de empresa está recebendo um negócio desse. Tá, isso aí, na Previdência, é um negócio chocante, é uma coisa de, né, de família Adams, é um negócio assim assustador. Né? Então, pronto. E a outra coisa, que é uma coisa assim, também realmente extremamente esquisita, era o único lugar do mundo que eu conheço que tinha aposentadoria que era uma forma de punição. Isso, tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público, o sujeito era apanhado em esquemas de corrupção e tal, enfrentava um processo disciplinar, ia para o CNJ. O CNJ dizia assim: esse juiz cometeu várias infrações e tem que ser afastado de sua função. Ele era afastado e ele era afastado com aposentadoria. Ele era condenado a receber sua aposentadoria para o resto da vida. Então, esse negócio de condenar juiz que comete infração com aposentadoria, e também Ministério Público, porque o Ministério Público buscou na justiça uma regra simétrica de tratamento isonômico, isso aí também desapareceu. Então, veja, dá para ver algumas mudanças importantes ali. E um quarto ponto importante é a transparência das contas. A emenda também trouxe a exigência de os dados sobre receitas, despesas, serem melhor controlados e melhor transcritos na contabilidade pública. Porque hoje, em 2017, nem o Tribunal de Contas da União, veja bem, o Tribunal de Contas da União tem acesso a todo tipo de informação de gasto público. Nem o Tribunal de Contas da União conseguiu fazer uma auditoria completa do sistema de receitas e despesas da Previdência de regime próprio, dos múltiplos regimes próprios que existem na administração pública federal e do regime do INSS. Então, assim, era uma coisa realmente escandalosa, o nível de intransparência nas informações, nos dados, nos números, nos conflitos de números. Eu levei 1 ano escrevendo um artigo chamado A Dança dos Números, porque eu chequei 300 vezes o número que eu estava usando com outras fontes e o número de choques e de divergência era muito alto. Quando eu li o relatório do Tribunal de Contas em 2017, fiquei até feliz, porque o Tribunal de Contas dizia a mesma coisa, que também estava contando. Então, a emenda trouxe isso. Então, eu diria, assim, em síntese, né? Ela retirou a aposentadoria por tempo de contribuição, por causa do seu custo. Ela mudou regras para servidores públicos, criando mais encargos para servidores públicos sustentarem seu próprio déficit, e criou mais dificuldades para servidor público se aposentar, eliminou também as distorções da aposentadoria aposentadoria de parlamentares e retirou também essa forma de aposentadoria como punição, que é uma coisa absurda. E criou regras e diretrizes para melhorar a transparência do sistema de previdência. O que a reforma não fez? Nada sobre a previdência dos militares. Nada. Então, teve mudanças para o regime geral, teve mudanças para o regime próprio civil, mas não teve mudanças para o regime próprio dos militares. Muito esclarecedoras suas explicações, acho que ficou bem claro. E já encaminhando, então, para o final, que a gente já tomou muito seu tempo, eu queria só terminar perguntando, acho que você deu algumas dicas, assim, de como você redesenharia, talvez, essa previdência, que se de fato a gente precisar seguir essas regras, ou, enfim, pensando em novas regras, eu queria te perguntar o que você faria de diferente, ou como você pensaria num sistema mais ideal para o Brasil de previdência social. Então, é uma pergunta muito difícil, né? Eu, aliás, não estava nem preparado para respondê-la, né? Que, aliás, eu nem tentei fazer isso nesses últimos tempos. Mas, traz ideias. Mas eu tenho algumas ideias que têm algumas premissas. Então, a primeira é de uma matriz democrática e republicana. O sistema de previdência precisa ser aprimorado para se ajustar aos princípios democráticos e republicanos que nós adotamos em 88. Por isso, não deveria haver múltiplos regimes de previdência. Se nós vamos criar uma previdência que nós damos o nome de social,
Então, isso significa que a sociedade toda vai fazer o máximo de esforço para proteger da máxima maneira possível todos os brasileiros de modo igual. Então, não tem esse negócio de previdência de militar, não tem esse negócio de previdência de servidor público federal, previdência de servidor público estadual, previdência do público municipal, previdência do trabalhador em geral, previdência do urbano e do rural, não tem isso aí. Então, ou esta sociedade se funda no princípio da cidadania, portanto, somos todos cidadãos e não servidor público, funcionário de banco, trabalhador rural, trabalhador urbano, somos cidadãos. Então vamos criar um sistema de previdência, uma política de previdência para garantir realmente capacidade de contribuição de toda a sociedade para o melhor proveito de toda a sociedade. Então eu assim, enfrentaria seriamente o problema da distorção pelo critério da igualdade de proteção. Todos os brasileiros têm que ter chances iguais de serem protegidos pelo sistema de previdência. E nós temos obstáculos institucionais derivados de uma cultura corporativa de aceitar isso. Então, essa é uma coisa extremamente que eu faria mesmo, né? E isso não só pelo critério, pelo princípio de justiça e de república e democracia, mas porque seria mais eficiente também. O sistema seria mais resiliente, seria mais capaz de... e seria mais fácil de proteger politicamente um sistema que é assim, igual, né? O princípio da igualdade. Outra mudança que eu faria envolveria a relação entre o sistema de previdência e o nosso modelo de desenvolvimento, né? Então, nós temos um sistema, um modelo de desenvolvimento na sociedade brasileira, e a Previdência foi desenhada em cima dele, altamente dependente de emprego formal. De emprego formal. Só que nós estamos entrando num problemaço que é perder emprego industrial, perder emprego no setor primário rural, e não criar emprego de qualidade no setor de serviços. Nós estamos trocando no Brasil o trabalho rural para o trabalho urbano e industrial, gerou uma grande melhoria na qualidade de vida daqueles que conseguiram entrar no trabalho urbano e industrial. Quem migrou do trabalho rural para o setor de serviços no Brasil, dos anos 50 até os anos 80, não se deu muito bem, salvo se ele atuasse nos serviços públicos. Mas quem foi para o setor industrial, a vida melhorou, por causa do nível de renda, mas também de habilidades, de capacidade, de instrução que se exige. Agora, nós estamos desindustrializando o Brasil e nós estamos migrando a força, toda a força de trabalho do setor industrial para o setor de serviços precarizado. Então, nós estamos num grande dilema seríssimo, muito sério. Nós não vamos ter capacidade de sustentar um sistema com essas distorções todas, apoiado em pequenas e médias empresas, pouco lucrativas, que empregam pessoas, criando uma lógica de que o financiamento tem que se basear no trabalho formal. Não vai dar. Então, precisa fazer algumas coisas. Primeiro, mudar a base de cálculo das empresas. Elas não têm que contribuir com base na folha de salários, elas têm que contribuir com base no seu faturamento, sua receita, sua lucratividade. Porque o critério da tributação sobre folha de salários, ele pode parecer justo se você tem uma política de emprego forte. Se você não tem uma política de emprego forte, sabe o que acontece? Você pega todo o setor do agronegócio, que é riquíssimo no Brasil, do agronegócio, não estou falando da agricultura familiar, do agronegócio. Você pega o setor do agronegócio, do volume total daquelas contribuições que eu mostrei lá na casa dos 400 bi por ano, o agronegócio contribui 5% daquele total. Porque o agronegócio não emprega. Mas ele tem alta lucratividade e rentabilidade. Então, se nós continuarmos olhando só para a relação, eu tenho que formalizar
força de trabalho para poder ter receita para a Previdência, isso de fato é muito importante. Mas o Brasil tem outras fontes de tributação que não estão sequer sendo discutidas. E, sobretudo, o setor primário brasileiro. A economia brasileira está se industrializando, o setor mais pujante é o setor primário, e esse setor tinha que ser solidário, obviamente, com o sistema de proteção dos brasileiros. Então, o financiamento da Previdência passa por uma discussão séria de sua base de cálculo. A gente sabe que a contribuição dos trabalhadores continua sendo importante, a contribuição das empresas continua sendo importante, só que hoje 90% da contribuição das empresas são empresas do setor de serviço urbanas. E isso é muito pouco para uma economia complexa como é a economia do Brasil. Então, obviamente, uma discussão sobre a política tributária e a relação com a política de previdência é uma discussão democrática extremamente importante para o Brasil. Agora, não tem nada a ver com a Previdência, mas tem tudo a ver com a Previdência. O Brasil tem que voltar a gerar emprego bom, o Brasil tem que voltar a ter crescimento econômico, o Brasil tem que voltar a ter espaço de trabalho para as pessoas dependerem menos de uma previdência miserável e terem capacidade de formar poupança para si mesmas e suas famílias ao longo da vida. E isso só é possível fazer com trabalho bom, isso é possível fazer com trabalho que remunera bem, de modo a eu permitir que eu possa formar poupança e acumular riqueza para mim e para a minha família. Então aí eu consigo criar uma autonomia para os brasileiros e retirar a dependência dele. Então precisa de uma agenda de desenvolvimento econômico nesse país séria, né? Então, assim, 3 coisas do que eu mudaria passam por um redesenho da política previdenciária. Mas uma delas, que eu acho a mais importante, passa por uma política econômica de geração de emprego. Isso aí é decisivo. Excelente. A gente termina, então, muito bem esse bate-papo, com muitas reflexões. Estou aqui com a cabeça fervilhando também. Agradeço muito, muito por esse tempo, por você, professor Strapasson, ter aceitado fazer esse bate-papo sobre a reforma da Previdência Social no Brasil. Eu gosto muito de te ouvir falando. A gente tem pontos de muita convergência, pontos de divergência, mas acho que sempre que eu posso te ouvir falando sobre o tema, que é seu tema de estudo, que você se debruça seriamente, cientificamente sobre ele, vê seus dados, suas tabelas, é muito bonito, enfim, né, ouvir tudo isso e te ouvir especialmente. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz com esse registro de verdade. Eu queria dizer para quem está assistindo que os links mencionados pelo professor Strapasson, inclusive o link do artigo A Dança dos Números da Previdência Social, que é um artigo que o professor Strapasson publicou na EJJL, tudo isso a gente vai disponibilizar, então vai ficar registrado para quem quiser fazer mais pesquisas, conhecer mais da pesquisa do professor Strapasson, que eu acho que é muito importante. Então, por aqui a gente termina. Obrigada, Strapasson. Obrigado a você, estou sempre à disposição para outras conversas, você sabe disso. Então a gente vai abusar. Tá bom. Tchau. Tchau, então.